Então, vamos analisar aí o funcionamento ah, desse circuito elétrico, né? No caso aí da eletrodinâmica. Então, isso daqui, ó, minha fonte de tensão, certo? Fonte de tensão, que vai ser representado aí, ou também chamado, né, a minha bateria, ou minha diferença de potencial, que vai ser representado pela letra U. Ó. O que é o U? É a minha DDP. Lembra que a gente trabalhou com potencial elétrico na eletrostática? E aí a gente viu que é possível ter, por exemplo, ao redor de uma carga, regiões com diferentes potenciais. Então a diferença entre tais pontos, entre tais potenciais, me dá essa tensão elétrica. Então o U aí da eletrostática vem lá de potencial de A menos potencial de B. Então é como se aqui no positivo fosse o A e o negativo fosse o B. Ok, isso é fundamental, além do circuito estar fechado para estabelecer a minha corrente elétrica. Seguinte, pessoal, em termos microscópicos aí, né? Você tem os elétrons aqui, se a gente pudesse aumentar aqui, ó, dar um zoom nesse fio, você teria os elétrons, bom, deixa eu desenhar aqui o fio, os elétrons se movendo nesse sentido aqui, ó. Eles saem do terminal. Na verdade, não é muito bem que sai, mas você tem aqui o terminal negativo, então você teria os elétrons se movendo do negativo para o positivo. Isso é o que nós chamamos do movimento real dos elétrons aí na corrente elétrica. Só que não é assim que nós vamos representar. Nós vamos representar aí o que nós chamamos aí de sentido convencional da corrente elétrica. Qual que é o sentido convencional? Sempre do positivo para o negativo. Ó. Então a corrente elétrica representada por I, já falamos sobre isso, tá? É no sentido positivo para o negativo, sempre, ok? Só que alguns materiais, alguns condutores oferecem alguma dificuldade à passagem dessa corrente elétrica. Então eu tenho aí um caráter importante que é a chamada resistência elétrica. O meu Rzinho aqui, ó, tá? E isso vai ser importante para a gente analisar o comportamento dessa corrente elétrica no circuito. Só para recordar aqui, ó, potencial elétrico, unidade, qual que é? Volts. Acordam-se? Então, unidade aqui, volts. Corrente elétrica, unidade, ampere. E a resistência vai ser dada em ohm. Tá? Como que eu relaciono a minha corrente elétrica, a minha resistência e a minha tensão? Aquela formulinha clássica que acho que vocês recordam, tá? Que é o quê? Que a corrente elétrica estabelece para nós que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão nos terminais do condutor, ou seja, do fio, e inversamente proporcional à resistência desse condutor. Então, se eu analisar ali minha lâmpada, né, eu posso estabelecer que a corrente elétrica vai ser dada por isso. Mas está difícil aqui. Aê! Então, eu posso isolar minha tensão aqui, ó, e chegar naquela formulinha clássica que acho que vocês já utilizaram bastante aí, que é a formulinha do Ri, né? Nada mais é do que a nossa primeira lei de Ohm. Olha aí. Lembraram, né? Então, ó, é bem importante para nós essa ideia aqui que eu falei, pessoal. Tensão é diretamente proporcional, aliás, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão, tá? Então, quando você tiver um material, por exemplo. Ok, pessoal. Então, por que isso é importante a gente analisar um condutor? Porque a gente vai chegar na ideia da potência elétrica. Que potência seria essa? Exatamente a transferência, aliás, a mudança de energia elétrica para energia térmica, o chamado efeito Joule. Então, a potência elétrica aí para nós, vamos recordar aqui a formulinha básica lá do Pio, acho que vocês lembram disso. Potência elétrica ela está associada aí com o efeito Joule, que nada mais é, esse efeito é importantíssimo, o vestibular adora isso, tá?
tanto Enem aí quanto FUVEST da vida, que nada mais é do que a transformação de energia elétrica, e olhando mais microscopicamente ainda, né, essa energia elétrica nada mais é do que uma energia cinética dos elétrons em movimento. Então você tem a dissipação aí em energia térmica, que é o calor dissipado. Poxa, você sabe ali que uma lâmpada, principalmente aquelas mais antigas, né, pessoal, você tem a dissipação de calor. Então aqui, ó, a lâmpada ela acaba esquentando aí, se dissipa calor. Então é esse calor aí que vai ser importante muitas vezes para nós, tá ok? Além da energia luminosa. Como que eu calculo essa potência elétrica? Aquela formulinha que vocês recordam, que é o famoso π, potência elétrica é igual ao produto da corrente vezes a tensão elétrica. E claro, potência vai ser dada em watts. Lembra que é joule por segundo. Tá, só que eu posso relacionar essa potência com a resistência que a gente acabou de ver, ok? Como que eu relaciono esses dois? Bom, se eu isolar ali a corrente da forma do Ri, né, você vai ficar com isso. Substitui ali. Você vai ficar com a potência, portanto, a hora que eu substituir, vai ficar U vezes U, fica U ao quadrado, dividido por R. Da mesma maneira que eu posso isolar aqui a tensão, substituir, e você vai ficar com isso daqui, ó. São três maneiras, então, que você tem para calcular essa potência elétrica. Pelo π, certo? Pelo por aqui ou pelo π. As três têm que dar o mesmo valor de potência, claro. Se for o mesmo condutor, submetido à mesma tensão, sendo percorrido pela mesma corrente, com a mesma resistência, a potência não vai mudar, ok? Por que você tem essas maneiras? Algumas vão ser mais convenientes, que nem no caso do chuveiro elétrico, o exercício que vai trabalhar, exercícios clássicos aí de chuveiro elétrico. O que é normal nós trabalharmos com isso daqui, ó, com o por. Por quê? O que você altera no chuveiro elétrico? Você altera a resistência dele. A tensão, né? O chuveiro normalmente está ligado lá nos 220 volts. Então, quando você muda a chave do chuveiro lá, do morno pro quente, que, uma delícia tomar. Imagina esse calor que está agora, tomar um banho quente. Você está alterando essa resistência elétrica. Se você aumenta a resistência elétrica, você diminui a potência. Se você diminui a resistência, você aumenta a potência. Claro que por trás disso você tem a corrente elétrica. Se você diminui a resistência do material, tá? Isso a gente vai falar na aula que vem. Você vai produzir uma maior corrente. Então, você tem aí uma maior transformação de energia elétrica em energia térmica, tá? Então, outra coisa que é importantíssimo, pessoal, esse efeito Joule, ele está diretamente proporcional aí, ó. Vou colocar aqui para vocês. O efeito Joule é diretamente proporcional à corrente elétrica, certo? Sempre pensar em termos da corrente elétrica. Quanto maior corrente elétrica, maior é o efeito Joule, maior a dissipação de calor aí, ok? Ok, antes de a gente resolver os exercícios, a gente tem que falar de uma característica importante também dessa resistência elétrica aqui, que é a ideia de um condutor ôhmico. O que é um condutor ôhmico? Nada mais é do que um fio aí, o próprio nome diz, um condutor que apresenta resistência constante, certo? Ou seja, conforme você aumentar a tensão nos terminais dele, a corrente vai aumentar diretamente proporcional. Resistência elétrica. Certo? Com resistência elétrica constante. Ok. Tá, mas como que a gente analisa isso? Por meio de um gráfico de tensão, dado em volts, e corrente, dado em ampere. Normalmente aparece dessa maneira: tensão na vertical, certo? No eixo Y, e a corrente no eixo horizontal, mas ele pode inverter. Mas o que vai ser importante para nós? Quando esse gráfico for linear, olha aqui, tá me indicando que o condutor é ômega, tá me indicando aí que você tem um aumento proporcional entre tensão, entre corrente e tensão. E aí, por meio desse gráfico, você consegue determinar a sua resistência elétrica. Ó. Como que você determina a resistência elétrica? Você formou um ângulo aqui,
eu posso chamar de alfa. Se você fechar aqui um triângulo retângulo, um cheirinho, triângulo retângulo. Fechou o triângulo retângulo. Então, cateto oposto vai ser a diferença de tensão. O seu cateto adjacente nada mais do que a corrente. Então, se você fizer a tangente de alfa, o que você está fazendo? U sobre I. U sobre I, quem que vai ser? É o próprio R. Então, a gente fala que a tangente aí desse ângulo é o R. Mas acho que vocês já observam muito fácil. Então, vamos aplicar tudo isso, esses conhecimentos, aqui nos exercícios aqui. Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui, ó. Um eletricista, vamos lá aqui, ó. Um eletricista deve instalar no chuveiro, olha aí, falamos de chuveiro elétrico, os exercícios vestibulares adoram isso daqui, ó. Que tem as especificações 220 volts e aí 4.400 watts a 6.800 watts. Ou seja, isso daqui é o que vocês vão ver muitas vezes aí, a chamada leitura nominal. Ele funciona, ele precisa de 220 volts e aí ele pode desenvolver uma potência de 4.400 watts ou 6.800 watts. Claro que isso está relacionado com a chave. Quando você muda ali, seleciona morno, quente, você aumenta ou diminui a potência. Tá? Para a instalação de chuveiro, recomenda-se uma rede própria com fios de diâmetro adequado e um disjuntor de dimensionado a potência e a corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. O que é esses disjuntores? Isso daqui são uns equipamentos que nós temos, aí sai aquela caixa de força aí, comumente chamada de caixa de força na casa de vocês, tem aquela parte elétrica, lá dentro você tem essa chave. Por que ele é importante? Antigamente você tinha os fusíveis, tá? O que eram os fusíveis? Eram uns sistemas, eram uns equipamentos ali que eles queimavam se eles excedessem a corrente elétrica ali prevista. Então você evitava aí, por exemplo, um curto, né, um sobreaquecimento do circuito elétrico da sua rede doméstica. Então você colocava esse equipamento aí para evitar tal coisa. Hoje a gente tem esses disjuntores, que é a mesma ideia, só que ele não queima. Você não precisa trocá-lo. Eu lembro quando era criança, sempre tinha que ter em casa esses, esses fusíveis aí de reserva, porque se você ligasse, por exemplo, a 2 chuveiros aí, um chuveiro, um ferro de passar roupa, sei lá, uma torradeira junto. Hoje em dia é muito difícil ter torradeira, né? Mas tudo isso na casa, ao mesmo tempo, né? Você vai ter uma corrente elétrica chegando na casa muito alta e acabava queimando. E aí acabava queimando e aí tinha que trocar. Se não trocasse, você ficava sem luz. Hoje você tem esses disjuntores que eles desarmam. Ou seja, eles desligam sozinho, tá? E aí, claro, você tem o valor máximo aí. Aí ele está falando que além do valor máximo, você tem que limitar em torno de 10%. Ok. Aqui, ó, para fazer a instalação segura desse chuveiro, qual o valor aí da corrente máxima do disjuntor? Poxa, o que a gente tem que trabalhar? Com a potência máxima, né? 6.800 watts. Então, ó, potência máxima é igual a 6.800 watts e aí a tensão 220. U igual a 220 volts. Poxa, muito tranquilo, né? Só você aplicar aí na primeira lei de Ohm. Poxa, então vamos lá. Primeira lei de Ohm, não, perdão. A relação da potência. Potência é igual a I vezes U. Ok? Então, substitui aí 6.800 é igual a I vezes 220. Corta aí um zero. E aí, só dividir. Cortando, cadê o corta aqui? Isso vai dar e opa, é igual a aproximadamente 30,9. Oi? Alguém quer falar? Isso aí, aproximadamente 31 amperes. Só que ele quer que você ah, aqui faça uma relação de mais 10% disso daqui.
tá? Então, o I aí do disjuntor, vou chamar ID, vai dar em torno aí, vai dar aproximadamente 34 ampere com mais 10%, certo? Então, claro, se você colocar um disjuntor de 30 ampere, ele vai desarmar. Então, você precisa dimensionar aí um disjuntor de 35 ampere, tá? Claro que se você colocasse um de 40 ampere também daria certo, ok? Vamos lá, exercício 2. Uma lâmpada LED. Atenção, a lâmpada LED não é um resistor, tá, pessoal? As lâmpadas antigas, aquelas chamadas lâmpadas quentes, elas sim são resistores. LED é um diodo. Ele próprio está falando aqui, ó. Um diodo, aliás, a abreviação, né, diodo de emissora de luz, funciona 12 com uma tensão de 12 volts e uma corrente de 0,45 ampere, produzindo aí uma quantidade de a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Ok. Qual é o valor da redução da potência consumida ao substituir a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED? Então percebam aqui, ó, a potência da lâmpada incandescente, vou colocar, potência de é 60 watts. Ou seja, é a relação da energia elétrica que ela transforma, né, em relação ao tempo, 60 watts. Só que qual que é o grande, digamos, a grande inconveniência dessas lâmpadas incandescentes? Elas, claro, iluminam, só que a maior parte da energia que ela consome, da potência aqui dela, ela dissipa, ela perde na forma de calor. Ela esquenta muito as lâmpadas antigas. O LED já não. É claro, ele tem aí uma dissipação de calor, mas a grande parte aí da energia elétrica que ele consome, ele transforma em luz. Para vocês terem uma ideia, pessoal, essas lâmpadas antigas, apenas 4%, em torno de 4 a 5% da energia elétrica que ela consome, ela transforma em luz. Ou seja, mais de 90% ela dissipa na forma de calor. Então, ele quer que você compare essas potências. Como que eu calculo a potência do LED? A potência do LED eu vou pela relação que ele deu, a corrente que passa no LED vezes a tensão que ele está submetido. Então, só fazer essas continhas aqui, ó, vai dar a potência do LED, corrente 0,45 vezes 12. Isso dá aproximadamente não, certinho 5,4 watts de potência no seu LED. Ou seja, você tem uma economia aí, ó, de 56 watts de potência, 54,6 watts de potência. 56 não, 54,6 watts de potência. Ó. Então, a economia aí, só fazer, né, claro, a potência da lâmpada incandescente menos a potência do LED. Tá aí. Vai dar 54,6. Bem sossegado. Exercícios aqui, tranquilo, só para ganhar ponto no vestibular. 3. Acho que aqui não tem problema algum, né, pessoal? Qualquer coisa vocês falam aí, ó. Tão de boa, né? Dá para recordar, acho que vocês recordam aí do ano passado, né? Então, vamos aí, continuar. A energia elétrica que sai das hidrelétricas por linhas de transmissão, que são basicamente constituídas por fios condutores metálicos suspensos em torres, também metálicas, por meio de isoladores cerâmicos ou de outros materiais isolantes. Há linhas em que a diferença de potencial elétrico chega a 230 kV. Olha o prefixo aqui, hein? Em uma dessas linhas, a passagem da corrente elétrica de 1 ampere durante 10 segundos seria correspondente ao consumo de quantos joules de energia? Então, o seguinte, vamos lá organizar os dados que ele te deu. Ó. Tensão nessa linha aí, 230 vezes 10 ao cubo, é o quilo, volts. Corrente elétrica, 1 ampere. Tempo, 10 segundos. Tá? O que ele quer que você determine? A energia que passa aí durante esses 10 segundos. Se você lembrar da relação de potência, potência é exatamente isso: energia por tempo. Tá? Claro que se eu trabalhar a potência em watts, a energia, obviamente, vai estar em joules e o tempo em segundo.
né? Então, eu posso isolar a energia elétrica, aí vai ser o produto da potência vezes esse tempo, certo? Só que a potência elétrica, então eu posso calcular por meio do produto entre a tensão e a corrente. Então fica simples demais também esse exercício, só multiplicar tudo. Olha aí, que sossegado. Energia, 230 vezes 10 ao cubo, vezes 1, vezes 10. Tudo no SI, bonitinho, a energia vai sair em joules. Então, 230 vai ficar 230 vezes 10 a quarta, ou 2, deixa eu ver como é que ele coloca a resposta. Ele coloca em notação científica. Então, fica 2,3 vezes 10 a quarta, quinta, sexta. Isso aí. Resposta, olha aí. B. Olha, a apostila acertou. Idiota. Tem mais esses dois aí, vamos analisar esses daqui. Vai. Vou colocar pra cá. Organiza. Pronto. Vamos lá. Aqui ele fala de um chuveiro elétrico, né? Você tem algumas características. No manual do chuveiro elétrico são encontradas algumas características técnicas aí ilustradas, que são as características. Daqui é aquele manualzinho que você tem no chuveiro, né? Que ele te fornece ali alguns dados nominais, ou seja, a tensão que ele vai funcionar. Então, são dois tipos de chuveiro, um A e um B, tá? Então ele fala da tensão que ele vai funcionar, ou 127 volts ou 220, tá? E aí, dependendo na temperatura que você seleciona lá, morno, quente ou frio, você tem as potências correspondentes. Claro que aqui no quente, né, que seria a posição inverno, a maior potência dissipada, ok? Pessoal, aqui tá dando uma certa diferencinha, né? Mas o que normalmente é esperado é que a potência seja a mesma. Tanto faz se você comprar um chuveiro que funciona no 127 volts ou no 220, tá? É claro que você ligar corretamente, né? Você pega o 120, liga no 120 e 220 você liga no 220. As potências dos dois são praticamente as mesmas, né? Você vê aí muito próximas, tá? Então, por que normalmente a gente utiliza o 220? Por quê? Quando você aumenta a tensão, o que você diminui para produzir a mesma potência? Corrente, certo? Ó, potência, se a potência é a mesma, olha aqui. Se você aumentar o U, você diminui a corrente. E a corrente que é o perigoso para nós. Porque a corrente que vai fazer o efeito Joule no condutor da rede elétrica, ou seja, no fio da sua casa. Então, por isso, você preza por uma corrente menor passando para chegar até o chuveiro, para não ter o perigo de sobreaquecer. Tá? Mas não é isso que ele está pedindo aqui. O que ele quer aqui? Ó? Considerando os chuveiros, os modelos, ó. Vamos ler só o finalzinho. Considerando os chuveiros de modelos A e B, funcionando a mesma potência de 4.400 watts, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas RA e RB, que justifica a diferença de dimensionamento dos juntores, é mais próxima de. Então, ele quer só que você faça a razão, ou seja, divide a resistência elétrica do chuveiro A pela resistência elétrica do chuveiro B. E ele está pegando aqui o funcionamento de ambos com a mesma potência. Então, ele está pegando isso daqui, ó. Ok? Ou seja, o que eu posso falar aqui? Que a potência do chuveiro A é igual à potência do chuveiro B. O que eu sei aqui? A tensão que eles funcionam. Então eu trabalho, como eu falei para vocês, com aquela relação de tensão e resistência para determinar a potência. Ou seja, eu vou trabalhar com isso daqui, ó. Quem que é a potência do A? É U de A ao quadrado dividido pela resistência de A. Quem que é a potência do B? É U de B ao quadrado dividido pela resistência de B. Ok? Como que ele quer RA sobre RB? A razão, você vai isolar. Então, RA sobre RB é igual a U ao quadrado de A sobre... Opa, o quadrado não é sobre 2, não. U ao quadrado de A sobre U ao quadrado de B. Substitui aí, ó, U ao quadrado de A. O A funciona a 127 e o B funciona a 220.
Então, 127 dividido por 220. Deixa eu fazer as continhas aqui. Faz, celular. 127 dividido por 220 vai dar aproximadamente meio. Eleva ao quadrado. Dá 0,333. Dá uma dízima isso daqui. Certo? Então, resposta aí, ó. 0,3, ó. Resposta A. É mais próxima, né? Então tá certinho. O último exercício também aqui, ó, muito simples, ó. Eu já acabei de falar sobre ele. Ele dá essa introdução aqui com em casa corria ao banho, à sala, à cozinha, corria contra a corda bamba, invisível e opressora do tempo. Era preciso avançar sempre, sempre. Bonito isso, hein? Chuveiro da casa de Cida. Aí o cara muda pra. Não tem nada a ver com o que tá escrito ali. Chuveiro da casa de Cida tem uma potência. Tem uma potência de 4.300 watts na posição inverno. Como estava quente, Cida mudou a posição do chuveiro para a posição verão, alterando a resistência elétrica e a potência do chuveiro. Ao fazer isso, exatamente o que eu falei para vocês, pessoal. Ó. Como que a gente analisa? Como é legal você analisar a potência de um chuveiro com essa relação, ok? Tá. Se você quer diminuir a potência do chuveiro, o que você faz ali? Ó? No caso aí, ó, ele fala que como estava quente, mudou da posição inverno para a posição verão. Então, o que ela está fazendo? Ela está diminuindo a potência desse chuveiro, certo? Então, ó, se ela, para ela diminuir isso daqui, que ela tem que fazer? O U não muda, isso daqui é constante. Vamos supor lá que o chuveiro está no 220. Para diminuir a potência, obviamente que ela tem que aumentar a resistência, certo? Se ela aumenta a resistência, o que acontece com a corrente? Corrente elétrica diminui. Isso aí, Helena. Então, teve a resistência aumentada e a corrente elétrica diminuída. Só isso.